Quinta ao Vivo. Boa tarde para você que está iniciando agora, acessou agora o canal da TV Menorá. Estamos no segundo bloco do programa Quinta ao Vivo, hoje com um testemunho marcante de uma amiga, de uma vizinha e hoje de uma irmã já do grupo familiar, a Vilma. E no primeiro bloco, a Vilma comentou conosco sobre a dor da perda de um filho, sobre Deus ter criado um arranjo de ela conhecer e participar de um grupo familiar e ser realmente nutrida, alimentada, edificada e consolada pelo Senhor. Então, o Senhor está fazendo grande obra na vida da Vilma. E já também realizou uma obra na vida do seu filho, que não está mais entre nós, mas que nos últimos momentos de vida pôde conhecer um pouco do Senhor, pôde conhecer a salvação e também o perdão. E para falar sobre perdão, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus, o capítulo é 6 e o versículo é de 14. E diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E assim, eu vou pedir para a Vilma iniciar esse segundo bloco, falando da experiência que o Ricardo, seu filho, teve nos últimos momentos de vida em relação ao perdão. Independente antes de eu conhecer a Bíblia ou não, eu sempre dizia para ele que não importa o que aconteça, nós temos sempre que perdoar. E durante 10 anos, o pai e o irmão cortaram o relacionamento com ele. E isso machucava muito ele. Ele tinha muita falta do pai, do irmão, e eu falava sempre para ele: não cria raiva, não tenha ressentimento, não tenha mágoa, que isso traz doenças terríveis. E a gente já sabe que a mágoa é um dos maiores causadores de câncer. Mas, infelizmente, não deu para ele mudar a cabeça dele. Mas, 10 dias antes dele falecer, ele chamou o pai e chamou o irmão, contou que estava doente, e entre eles se perdoaram. E foi até muito bonito, porque eu nem sabia. O meu outro filho já tinha se tornado evangélico, e estava totalmente diferente, e os dois se abraçaram, foi muito bonito, e se perdoaram. Eu acho que ele partiu daqui em paz, tanto é que até nós comentamos entre nós, assim, da família, ele começou a falar com a gente de uma forma tão madura, como se não fosse ele. Ele era muito meninão, muito brincalhão, e, de repente, ele começou a falar com a gente assim, com um ensinamento de vida. Parece que ele tinha se tornado um velho ali em cima daquela cama. E foi muito importante eles se perdoarem. Tanto é que depois o meu outro filho falou: mãe, eu tenho muito remorso. Eu falei: não tenha. Não tenha, porque agora você está com a palavra de Jesus na tua vida, para que não tenha a mesma doença. A gente tem, não importa, na hora você fica chateado, magoado, mas fala: não, Deus sabe o que faz, vamos perdoar. Foi uma coisa que, se eu não tivesse perdoado o pai, o irmão, talvez eu não tivesse na paz que eu estou hoje. Eu não tenho... Todo mundo fala assim: como é que você está conseguindo caminhar? Na paz. Um dia, às vezes, até comentei com a Grace ontem. Ontem foi véspera de Natal. Então, eu fui até o cemitério levar uma flor e tudo. E eu comecei a chorar compulsivamente. Eu não conseguia nem levantar. Mas aí lembrei do que eles falaram uma vez para mim: deixe a razão de lado e procura chamar Jesus quando você estiver muito aflita. E foi o que eu fiz. Falei: Jesus, por favor, me ajuda agora nesse momento. Eu preciso voltar para casa, preciso dirigir, eu estou descontrolada.
Eu fui me acalmando e agradeci muito e falei, olha, que qualquer coisa que acontecer comigo, eu quero sempre estar perdoando, porque se eu não perdoasse, eu não estaria na paz que eu estou tendo hoje. Então, é muito importante. Eu convivi com muitas pessoas que tinham câncer e eu ia perguntar para elas como era a vida delas. E todas com muito ressentimento da vida. Ah, porque briguei com a minha mãe, porque eu briguei com meu marido, porque meu irmão me fez isso. Então, eram pessoas que tinham câncer que não tinha volta. E não estavam percebendo a causa dessa doença real. Porque tem tanta gente aí que tem câncer, e as pessoas falam, é terminal. E, de repente, não tem mais nada. Quer dizer, na mão de Jesus, tudo é possível. Amém. 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 É isso aí, Vilma. E, na verdade, nós temos também, né, tantas ferramentas que nos ajudam. A Vilma também, né, faz acesso ao aplicativo, ao momento da oração. E nós temos um livro na editora Vento Sul que ele chama O Dano da Amargura. E esse livro fala exatamente do que a Vilma falou aqui. A amargura é algo que nos destrói. É uma árvore que vai crescendo dentro de nós e que as raízes dela ficam tão fortes, tão agarradas em nós, que realmente podem causar, como a Vilma comentou aqui, muitas doenças psicossomáticas, e uma delas o câncer. Mas, enfim, esses materiais são ferramentas divinas que o Senhor deixou para nós nos livrarmos da amargura, por exemplo. E também uma ferramenta que Deus deixou para nós maravilhosa, e está em Mateus 6 também, é a oração. A oração. Confessar para o Senhor, estou amargurada, estou chateada, quero perdoar, mas não consigo, porque Ele diz na palavra, né, que confessai os vossos pecados, né, e sereis perdoado. Confessa para o Senhor, entrega para Ele, que Ele vai te ajudar a se livrar de todas essas coisas. Mas então fica para nós realmente, nunca é tarde. E para o Ricardo foi assim, né, nos últimos 10 dias de vida, ele resgatou, né, o convívio familiar com o pai, com o irmão, e com isso, após a sua ida, fez com que também a sua mãe ficasse mais leve e também tivesse, né, o retorno ao convívio familiar que ela havia deixado de ter com o outro filho, enfim. E isso fez com que todos ficassem, né, realmente engajados em algo que o Senhor nos deixa, né, que é a paz, que excede todo o entendimento. E a pior coisa que nós podemos ter na nossa vida é a falta de paz. E a mágoa nos traz essa falta de paz, como a Vilma comentou aqui. E Vilma, só antes de terminar esse bloco, eu queria te perguntar sobre um testemunho que tu comentou com a gente um dia, em que tu estavas, logo após a morte do Ricardo, realmente muito chateada, e tu saiu para caminhar e sentou num banco. E conta para nós o que aconteceu. Eu estava bem amargurada, vamos dizer assim, né? E saí e fui andando, e depois sentei num banco de um jardim. Dali eu comecei a sentir como se alguém tivesse do meu lado, mas eu fechei os olhos. Eu fechei os olhos e comecei a orar para dentro. Eu lembro que eu não falei, pronunciando as palavras, pedindo para que Deus me ajudasse, acalmasse meu coração, que eu precisava seguir em frente, mas eu precisava de paz. E eu não queria chorar, nunca choro na frente do meu marido, porque é uma pessoa que sofre do coração, ele me vendo chateada, ele fica mais chateado ainda. Então eu saí sozinha. E fechei os olhos e fiquei, vamos dizendo, orando, pedindo para Deus me consolar. É como se tivesse uma pessoa sentada do meu lado. Eu cheguei a ver como se tivesse passado na minha frente e coberto pelo sol. Sabe como uma pessoa passa na tua frente assim, tem o sol, ficou mais escuro. Eu falei, acho que chegou alguém perto aqui, está aqui na minha frente, né?
ou está passando por aqui, mas achando que era um ser humano que estava passando por ali. E aí fui me acalmando, e eu abri os olhos e não havia ninguém. Mas tinha até passado assim, a mão no meu ombro, tinha colocado a mão assim no meu ombro. Eu falei, nossa, deve ter alguém chegando, alguém que me conhece, que está aqui. Aí abri os olhos e não havia ninguém. Realmente, Deus, existe até aquela passagem que muitas vezes as pessoas falam, puxa, Jesus, por que o Senhor me abandonou? Ele falou, então você olha que só tem as minhas pegadas, porque você eu estava carregando no colo. Então, é o que eu sinto que realmente Jesus tem me carregado muito. E digo mais ainda, eu sou uma pessoa abençoada e meu filho também. Porque devido à doença, a gravidade era tão grande, ele ia ter que ficar para o resto da vida em cima de uma cama, como que eu ia cuidar, e ele ia suportar uma pessoa que era tão dinâmica. Então Deus resolveu levar sem sofrimento, tanto para ele como para mim. Amém. É isso aí, Vilma. Deus é soberano, Ele sabe tudo o que faz, né? E como tu falaste, na hora que a gente clama e pede, Ele se faz presente. Sim. Seja na forma de um anjo, de um espírito, de qualquer coisa. Né, de encaminhar uma pessoa, mas nesse caso da Vilma, ela sentiu realmente a presença do Senhor estando junto dela, dizendo, filha, não temas, eu estou aqui contigo. Né? Eu vou te trazer essa paz que excede todo o entendimento. Confia em mim. E trouxe. E amém, né? E a gente fica muito feliz de ouvir esses testemunhos. E tem um pouquinho mais da Vilma que você não sabe, que nós vamos contar no próximo bloco. Fique aí conosco. Quinta ao Vivo.